dia, tudo bem? Nesse vídeo a gente vai aprender o esboço do gráfico da função afim. Como o gráfico é uma reta, só precisamos conhecer dois pontos para construir o gráfico. A gente já falou sobre isso antes, né? Então você já tem essa ideia. Para construir um gráfico que seja uma reta, como no caso da função afim, só precisa dois pontos. Então nós vamos trabalhar com esses dois pontos que são mais interessantes e vão ajudar a gente, ó. O ponto B, que é o coeficiente linear, e a raiz, ou zero da função, né? O ponto B, ele corta o eixo das ordenadas, ou eixo Y, ou eixo vertical. Então, o ponto B sempre vai cortar o eixo das ordenadas, tá? A raiz, ela corta o eixo das abscissas, ou eixo X, o eixo horizontal. Sempre vai cortar. Então, aquele valor que cortar esse eixo aqui das abscissas, ele é a raiz. O valor que cortar o eixo das ordenadas é o ponto B, tá? Vamos ver como encontrar isso. Então, para esboçar o gráfico da função, exemplo, que é essa aqui, y igual a 2x menos 2. Para eu conseguir o primeiro ponto, ponto B, eu só preciso olhar isso aqui, ó, menos 2. Tá? Esse valor que não tem x acompanhado, que não está sendo acompanhado pelo x, ele é o B, é o valor que vai cortar o eixo das ordenadas, tá? Se estivesse aqui só 2x, não tivesse mais nada, seria 0 o B, né? Então, se tem um valor que não é acompanhado, ou não tem nenhum, né? Esse é o valor. Então, aqui no caso é menos 2, o valor que não está acompanhado por x. Por que que ele é o valor, por que que ele é o B? Porque o B, no momento que o valor corta, que o gráfico corta o eixo das ordenadas, nesse ponto, o x é 0, ó. Estão vendo aqui, ó? Aqui é o eixo X, o valor aqui é 0. E é esse 0 que encontra aqui, né? Que fica em cima do eixo Y. Então, nesse momento aqui, esse par ordenado aqui, o X é 0 e Y é menos 2, tá? Vamos comprovar isso agora. Então, vocês não precisam fazer cálculo para encontrar o B. É só ver qual é o valor ali, né? Ou ele tem um valor ou ele é 0. Mas só representando como ele funciona, tá? Então, se eu colocar 0, ó, 2x menos 2, se eu colocar 0 aqui no lugar de x, vai ficar 2 vezes 0 menos 2. Então, 2 vezes 0 é 0, menos 2, menos 2. Então, sempre vai acontecer isso. Sempre que o x for 0, vai sobrar o valor que não está acompanhado de x. Esse é o ponto B, tá? Onde x é 0. Então, o par ordenado, ó, vai ficar x 0 e menos 2, e o valor que tiver, né? Que vai ser onde vai cortar o eixo, das ordenadas, tá? Esse é o valor de y. E o x sempre 0, então esse é o par ordenado, tá? Do ponto B. Agora vamos ver a raiz. Temos a raiz quando o y é 0. Então aqui inverte, né? Ou seja, ó, se a fórmula tá assim, aqui era y igual a 2x menos 2, no lugar do y eu coloquei 0. Porque no momento que o valor corta o eixo das abscissas, o y é 0. Então, vamos ver nesse caso aqui, ó. O 1 é aqui em cima do eixo, né? Aqui é o ponto da raiz, onde corta o eixo das abscissas, né? Tá cortando aqui. Então, nesse momento aqui, ó, y é 0. Estão vendo aqui o eixo y, aqui é o 0 dele, e então aqui, esse que encontra com esse 1 aqui para formar o ponto. Tá? Então, esse aqui é o 0 do y, né? Então, o par ordenado fica 1, 0. Ó, esse aqui, ó, 1, 0. Como a gente vai chegar nesse valor aqui? Se eu tiver só a fórmula, só a equação, eu vou ter que resolver com a equaçãozinha de primeiro grau, né? No lugar do y, eu boto 0 e resolvo a equação. Então, passo letras para um lado e números para o outro, né? Então, a letra eu deixei desse lado e passei o número para cá. Como ele era negativo, passou para cá, muda a operação, fica positivo, né? Então, eu vou passar agora, ó, esse 2 que está multiplicando, vou passar aqui para baixo dividindo, ó, para passar para o outro lado dividindo, né? Então, vai ficar 2 sobre 2. Tá aqui, então, x sozinho, isolei o x e passou o 2 para baixo aqui dividindo. 2 sobre 2 igual a 1. Então, portanto, a raiz é o par ordenado 1, 0. Ó. 1 é o valor do x e 0 o valor do y, gera esse ponto aqui. Tá? Então, é só marcar os pontos, ó. 0 menos 2, que é o B, e 1, 0, no plano cartesiano, ligamos os dois pontos com uma reta. Este é o gráfico, tá? Então, esse aqui é o gráfico, né? Junto os dois pontos, ó, forma o gráfico, ok? Agora, vamos ver como identificar o B
e a raiz, os exercícios vão ser em função disso aqui que eu vou explicar agora, tá? Então prestem bem atenção nisso. Como identificar o ponto B, que é o coeficiente linear, que corta o eixo das ordenadas, e a raiz, ou zero da função, né, que corta o eixo das abscissas através do gráfico. Então, se eu tenho só o gráfico, né, como eu vou identificar? Através da tabela, se eu tiver só a tabela, e da equação, se eu tenho só a equação. Então, vamos ver aqui, ó, primeiro através do gráfico. Qual é a raiz e qual é o B? Qual é o coeficiente linear, né? O coeficiente linear é muito fácil, só ver qual é o valor que corta o eixo das ordenadas. Tá aqui, ó, né? 20. Então, B é igual a 20. Qual é a raiz? O que corta o eixo das abscissas, ó. Então, bem facinho, né? Menos 2, ó. Raiz igual a menos 2. Então, no gráfico é bem moleza mesmo. Na tabela. A tabela, eu tenho que lembrar que o par ordenado de B, o x é 0. E no par ordenado da raiz, o y é 0. Então, é fácil, ó. Esse valor aqui, eu tenho x é 5 e y é 0. Então, esse aqui é a raiz, porque ele vai cortar o eixo das abscissas no 5, né? Então, raiz é igual a 5. Lembrando que essa tabela não pertence a esse gráfico, tá, gente? São diferentes, tá? São funções diferentes. E para saber o B, eu tenho que lembrar que o B, no par ordenado do B, o x é igual a 0. Então, se nesse caso aqui, ó, esse par ordenado aqui, o x é 0, então só pode ser esse aqui, o B, né? Que é o que corta o eixo das ordenadas. Ok? Agora vamos ver na equação, que vocês já viram antes, vamos revisar aqui, ó. Na equação, tenho só essa equação, quero saber o B e a raiz. O B tá aqui, ó, moleza, né? É o que não tem o x, tá? Tá aqui, B igual a 6. Para eu descobrir a raiz, eu só coloco o 0 no lugar do y e resolvo a equação. Então, ficou assim, ó, em vez de y igual a 2x mais 6, ficou 0 igual a 2x mais 6, tá? Sempre que tiver só soma e subtração, o 0 pode ser anulado, né? Então, o que eu vou fazer agora? Vou passar letras para um lado e números para o outro. Vou passar esse 2x para cá. Então, aqui só ficou com x, né? E aqui ficou os números sem x, tá? Agora, eu vou passar, quero isolar o x para saber o valor dele, que ele é a raiz, né? Esse x aqui é a raiz. Então, eu vou passar esse menos 2 para o outro lado aqui, ó, dividindo, né? Ele está aqui multiplicando e passa dividindo. Quando passa dividindo, não muda o sinal, porque o que muda é a operação, né? Então, esse menos 2 passa para lá dividindo, vai ficar assim. E o x isolado e o menos 2 aqui dividindo. 6 dividido por menos 2 é igual a x igual a menos 3. Por que menos? Mais dividido por menos é menos. É a mesma regra da multiplicação, né? Mais vezes menos é menos e mais dividido por menos também é menos, tá? Ok? Então, a raiz ficou menos 3 e B igual a 6. Então, e os exercícios vão ser em função disso, tá? Só como identificar a raiz e o coeficiente linear, que é o B, tá? Nas situações diferentes de equação, tabela e gráfico, ok? Bom trabalho!